Bom dia, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, mais uma semana iniciando, na segunda-feira, nosso estudo de português, dando prosseguimento então, tá? Então, nas aulas anteriores, nós estudamos então o gênero textual notícia, né? Falamos a questão aí do preconceito, do racismo, e dentro dessa temática nós estudamos a estrutura, né? Como que funciona esse gênero textual notícia, que é tão popular hoje em dia, né? Já faz muito tempo, é do gênero jornalístico e que faz parte do nosso cotidiano. A aula de hoje, a proposta é um estudo mais linguístico, tá? Mais gramatical mesmo, tá? Então, nas aulas anteriores, né, da semana passada, nós estudamos o predicado, os tipos de predicado, predicativo, verbo de ligação, tá? E hoje nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo, tá? Então, abra o seu livro na página 118, tá? Estudo da língua, análise e reflexão, tá? Eu tenho aí adjunto adnominal e adjunto adverbial, tá? O que é um adjunto adnominal e adjunto adverbial? Aí, realmente, esses nomes, né, desses termos da língua portuguesa, às vezes é um pouco cruel, porque a gente tem que saber, né, o nome difícil, às vezes é parecido com outro, às vezes se confunde. O que é um adjunto adnominal? Antes de mais nada, adjunto é aquilo que vai junto. Pensem só, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Pensem numa escola pública, tá? Vamos supor uma escola pública qualquer, Cláudio Moacir, por exemplo, né? Eu tenho lá o diretor, né? Ou diretora, no caso o diretor é Newton, mas vamos supor que seja o diretor ou diretora, tá? E eu tenho o diretor adjunto, tá? Só estou dando exemplo, tá, gente? Eu não sei se lá tem, tá? Mas a maioria dos colégios públicos, tá? Públicos, ele tem o diretor e o diretor adjunto. O diretor é a autoridade máxima ali da escola, ele que toma as decisões, né? Enfim. E o diretor adjunto é um assistente, ele também é o diretor. Na falta do diretor, ele que assume e ele está ali para auxiliar, tá? Ajudar o diretor nas suas tarefas. Se a gente trazer isso para o estudo da nossa língua, é a mesma coisa, tá? O adjunto adnominal é uma palavra que vai junto de quem? De um nome, para auxiliar, caracterizar aquele nome, aumentar o seu sentido dentro de um texto específico. Assim também é com o adjunto adverbial, tá? Então, a palavra adjunto é aquilo que vai junto. No caso de adjunto adnominal, adjunto adverbial, os adjuntos são palavras que vão juntas, acompanham outras palavras. No caso do adjunto adnominal, eu tenho aí esse adnominal se refere a um nome, tá? Pode ser um substantivo na maioria dos casos, mas pode ser outra classe gramatical também responsável por nome, tá? No caso aí do adjunto adverbial, vai ser uma palavra que vai junto de um advérbio, tá? Para dar qualidade, aumentar o significado daquele advérbio. Entenderam? Então, olha só, na página 118, ele começa explicando primeiro a adjunto adnominal. Mas antes de falar o conteúdo em si, ele vai explicar, tá? Ele vai dar, na verdade, um exercício para abrir a nossa mente. Então, vamos lá. Repare que ele traz aí um texto, tá? Olha só. Leia o trecho a seguir sobre a campanha Vidas Negras da ONU e responda as questões. Então, ele deixou aí uma campanha, tá, falando sobre as vidas negras, ainda sobre aquela temática de racismo, né, de preconceito, da luta que a gente tem na sociedade para combater esses crimes, tá? Então, acompanhe aí. No Brasil, 63 pessoas negras são assassinadas todos os dias. Inacreditável isso, né? Jovens do sexo masculino são as maiores vítimas dessa violência. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Então, percebam que essa questão da violência racial não é só um problema dos Estados Unidos, é um problema nosso. É hora de encarar os fatos. O racismo está na raiz desse problema. Você também é responsável por essa mudança. A juventude negra precisa ser respeitada e se integrar à sociedade sem discriminação. Você também faz parte disso, eu também faço parte disso,
tá? É um problema que a gente encara isso na nossa realidade. Não tem como a gente cruzar os braços e falar, ai, coitadinho, ou só colocar um post lá no Facebook, né, que a vidas negras importam. É você se manifestar, você atuar de maneira ética na sociedade, é você respeitar o seu próximo, as pessoas, independentemente das escolhas que elas façam, independente da cor da pele, né, da ideologia, do pensamento, da orientação sexual, tá? Então, letra A. A que substantivos os termos destacados se referem? Olha só, eu tenho aqui, ó, vários termos destacados, que são em negrito. Que termos são esses? Ó, negras, todos os dias, do sexo masculino, as maiores, negro, os, o, essa, a e negra. Vamos ver aqui, ó. Negras está se referindo a qual substantivo? Pessoas. Todos os está se referindo a qual substantivo? Dias. Do sexo masculino, estão se referindo, tudo isso aqui está se referindo a qual substantivo? Jovens. As maiores está se referindo a qual substantivo? Vítimas. Está se referindo a qual substantivo? Jovem. Negro está se referindo a qual substantivo? Também está se referindo ao substantivo jovem. Os está se referindo a qual substantivo? Fatos. O está se referindo a qual substantivo? Racismo. Essa está se referindo a qual substantivo? Mudança. A se refere à juventude e negra também juventude. Reparem que todos esses termos em negrito se referem a um substantivo. Então, para eu entender o que é um adjunto adnominal, antes eu tenho que entender o que é um substantivo. É aquela classe gramatical responsável por dar nome a alguma coisa. Tudo bem? E repare, então, que o adnominal se refere a nome. O substantivo não é aquela classe gramatical que dá nome a alguma coisa? Então, o adjunto adnominal vai ser aquele que vai acompanhar o substantivo, seja antes ou seja depois. No caso aqui, ó, juventude, tem dois adjuntos. A, que é o artigo definido, e negra, que é um adjetivo, tá? Letra C. Esses termos se ligam aos substantivos por meio de verbos? Sim ou não? Não, tá? Não se ligam por meio de verbos. Na página 119, ele vai começar a explicar o que é um adjunto adnominal. Acompanhe a leitura comigo. Os termos em destaque no trecho da página anterior são adjuntos adnominais. Aí nesse quadradinho verde ele vai explicar o que é um adjunto adnominal. É o termo que tem a função, tá? De caracterizar ou determinar um substantivo da oração sem intermédio de verbo, tá? Então, eu caracterizo um substantivo, dou um atributo para ele, quantifico, especifico, sem verbo, tá? Então, eu não preciso de verbo, tá? Então, para eu analisar um adjunto adnominal em uma oração, eu não vou olhar para o verbo, eu vou olhar para o substantivo, tá? Que ele pode vir ou não acompanhado de adjunto adnominal. Tá? O termo que exerce a função de adjunto adnominal pode ser um adjetivo. Então, quais são as classes gramaticais, os tipos de palavras que vão acompanhar o substantivo? Eu posso ter um adjetivo, no caso de negras e negras e maiores, ou uma locução adjetiva. Locução adjetiva é aquela quando eu tenho mais de uma palavra que tem o mesmo valor de um único adjetivo. Por exemplo, do sexo masculino. Do sexo masculino eu tenho 3 palavras, né, que servem como adjetivo, tá? Na locução adjetiva. Eu posso ter um artigo, tanto definido quanto indefinido, no caso de os, a, as, uma, tá? Ou um numeral, que indica, né, numeração, 23. E um pronome, todos, essa. Então, todas essas classes gramaticais funcionam, atuam na oração também como como adjunto adnominal, ou seja, vai acompanhar o substantivo para caracterizá-lo, tá bom? Os pronomes funcionam como adjuntos adnominais quando são pronomes adjetivos, ou seja, aqueles que têm a função de adjetivo, isto é, quando acompanham os substantivos. Os pronomes pessoais oblíquos, me,
te, lhe, nos, vos e lhes exercem a função de adjunto adnominal quando estão na função de pronomes adjetivos também, sendo empregados com valor possessivo. Observe, beijou-lhe o rosto, ou seja, beijou o seu rosto. O pronome lhe, nesse caso, é adjunto adnominal, porque tem valor possessivo. É o rosto, seu rosto, né? Então, continuando aí, agora ele vai diferenciar predicativo de adjunto adnominal. Vamos voltar lá, tá? Então, lá nas aulas passadas, nós vimos o predicativo do sujeito, que eu tenho em uma oração, eu tenho, por exemplo, a vida é bela. Tá? Eu tenho a vida, que é o sujeito, eu tenho o que é o verbo de ligação, e eu tenho bela. Esse bela é um adjetivo que está caracterizando a vida, que é o sujeito, ou seja, eu tenho aí vida, é um quê? Sujeito, é um substantivo. Então, professora, é muito parecido o adjunto adnominal, com o predicativo do sujeito. Qual é a diferença entre um e outro? Veremos. O predicativo também pode expressar características relacionadas a um substantivo. A diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal é que o predicativo se liga ao substantivo a que se refere por meio de um verbo. Aí, ó, tá? Então, percebam que o predicativo ele sempre vai se relacionar com o substantivo por meio de verbo. A vida é bela. Perceba que eu tenho o sujeito, o substantivo vida, depois o verbo, depois o adjetivo, que é o predicativo. Então, eu tenho no meio aí, eu tenho o verbo. E no adjunto adnominal, eu não tenho nada entre o substantivo e o adjunto. Tá? Ele se cola naturalmente, diretamente no substantivo, tá? Por exemplo, não foi a primeira vez que a Isabel viu a perversidade do racismo. Ela conta que seu companheiro é alvo constante de preconceito. No sujeito da oração, seu companheiro, o pronome seu está ligado ao substantivo companheiro e tem a função de adjunto adnominal, tá? Porque eu tenho o substantivo companheiro e junto dele eu tenho o quê? Um pronome, tá? Que está classificando, ou seja, não é qualquer companheiro, é o seu companheiro, ou seja, o companheiro dela, né? O termo é alvo constante de preconceito, qualifica o sujeito. Tem, portanto, a função de predicativo do sujeito e se liga ao substantivo companheiro por meio da forma verbal é. Aqui é diferente, ó, quando essa expressãozinha é alvo constante de preconceito, esse alvo constante de preconceito está classificando o companheiro, mas ele não se junta, ele não cola diretamente na palavra companheiro. Entre eles tem o quê? O verbo de ligação é. Então, aí eu tenho predicativo do sujeito e não adjunto adnominal, tá? Agora, analise as frases a seguir. O menino considerava o cãozinho leal e carinhoso, tá? Então, eu tenho aí o verbo transitivo, que é considerava. O que é um verbo transitivo? É aquele que precisa de complemento. Ele sozinho não tem força total, tá? Se eu tirar o resto, fica o menino considerava. O menino considerava o quê? Não sei, tá? Precisa de alguma coisa a mais. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo. O menino considerava o cãozinho leal e carinhoso. O cãozinho é o quê? É um objeto direto, porque está complementando o sentido do verbo considerava sem preposição. Então, é objeto direto. Leal e carinhoso é predicativo, tanto leal e carinhoso são predicativos do sujeito, tá? Perdão, do objeto, tá? Porque eles complementam quem? O objeto cãozinho. Quem era leal e carinhoso? Era o menino? Não, era o cãozinho dele. Então, leal e carinhoso complementam cãozinho. Já na oração, o menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso, eu já mudo aí as funções das palavras, tá? Eu tenho o menino, que é o sujeito, queria, que é o verbo transitivo também, ou seja, ele também pede um complemento. Só que qual vai ser o complemento dele? Muito um cãozinho leal e carinhoso. Tudo isso aí vai ser um objeto, porque complementa quem? O verbo queria. Os elementos destacados referem-se ao substantivo cãozinho, que é o núcleo do objeto direto.
Há uma diferença essencial entre esses elementos. O segundo trecho pode ser eliminado, sem prejuízo para a compreensão geral da oração, mas o primeiro não. Comprove isso lendo cada um desses trechos assinalados, tá? Então, assim, pode parecer nebuloso, mas é importante vocês perceberem a diferença e analisar. Não é você escrever uma frase, uma oração assim, e olhar e decorar. Não, porque em cada oração a palavra vai ter uma função diferente, tá? Não se preocupem em aprender assim tudo de uma vez, é um processo. Nos próximos anos de estudo de vocês vão rever isso aqui, mas é preciso você construir uma base para quando chegar no futuro, você já saber alguns termos. É importante você saber diferenciar um predicativo do sujeito de um adjunto adnominal, você saber o que é um substantivo, para que ele serve, você saber o que é um verbo transitivo, para que ele serve, o que é um objeto direto, saber identificar esses termos e essas funções dentro de uma oração. Isso é importantíssimo, beleza? Aí no finalzinho da página 119, eu tenho o seguinte: o adjunto adnominal é um termo que ajuda a especificar e caracterizar o objeto, mas sua presença não é obrigatória na oração. Já o predicativo do objeto é um termo exigido pelo verbo. O predicativo do objeto é obrigatório. Agora, o adjunto adnominal a gente chama de termos acessórios. Por quê? Porque são optativos. Eu posso ter, eu posso utilizar ou não. Quando eu utilizo, eu dou mais informação para aquele substantivo, mas ele não é obrigatório. Então, nos textos, os substantivos eles podem vir ou não acompanhados de adjunto adnominal. Beleza? Agora, na página 120, nós vamos estudar outro tipo de adjunto, tá? O conceito é muito semelhante, só que aqui esse adjunto não acompanha o substantivo, ele vai acompanhar outro tipo de palavra. Acompanha comigo na página 120, eu tenho aí adjunto adverbial. O próprio nome já diz, né? É um adjunto, ou seja, uma palavra que vai acompanhar um advérbio. Então, aqui, ó, releia mais um trecho da notícia estudada no início da unidade. Então, eu tenho aí: durante a infância, a administradora se achava feia por não ser branca e não ter cabelos lisos. Agora, o preconceito se estendia também ao seu filho. Ainda na temática aí da representatividade, né? Letra A. Identifique nesse trecho quais palavras ou expressões indicam circunstância de tempo. Então, que palavra aí emite essas circunstâncias, essa circunstância de tempo? Olha só, eu tenho aí, ó, durante a infância, a administradora se achava feia por não ser branca e não ter os cabelos lisos. Agora, o preconceito se estendia também ao seu filho. Então, eu tenho durante, né? Eu tenho o agora. Tudo isso indica tempo, tá? Letra B. O emprego dessas palavras ou expressões revela uma impressão sobre o preconceito percebida pela mãe. Que impressão é essa, tá? Ou seja, é a impressão que o preconceito ele continua. Ela sofreu com isso na infância e no passado, e no presente o problema continua. O filho dela agora que está sofrendo isso. Então, é um problema ainda que não foi, passa ano, entra ano, sai ano, passaram-se séculos, né, de história da humanidade e o problema continua não resolvido. Ainda estamos falando de racismo, de preconceito, de discriminação, né, de perseguição, de violência, tá? Então, é uma coisa muito atual que não resolvemos ainda. Então, acompanhe na página 120, adjunto adverbial. Em uma oração, os adjuntos adverbiais indicam circunstâncias de vários tipos, de tempo, de modo, de lugar, causa, companhia. Então, olha só, para você entender o que é um adjunto adverbial, tem que saber o que é um advérbio, os tipos de advérbio, tá? Faça uma revisãozinha aí do que é advérbio. Se der tempo, eu faço essa revisão com vocês, tá? Mas isso aí já é conteúdo anterior, lá desde do 7º, do 6º e até antes, né, no ensino fundamental 1, vocês estudam as classes de palavras, tá? Isso então é conhecimento anterior.
O termo da oração que tem a função de indicar determinada circunstância relacionada ao processo verbal se chama adjunto adverbial, tá? Então temos aí, ó, os adjuntos adverbiais, eles desempenham essa função sintática, os advérbios, como agora, a palavra agora é um tipo de advérbio, de tempo. E as locuções adverbiais, expressões com valor de advérbio. Então, eu posso ter uma palavra só, que é um advérbio, ou eu posso ter uma locução adverbial, que eu tenho mais de uma palavra, uma expressão que tem o mesmo valor de advérbio, tá? Como durante a infância. Então, durante a infância, eu tenho uma locução adverbial. E as orações com valor de advérbio. Então, eu tenho 3 casos de adjunto adverbial. O adjunto adverbial pode ser uma palavra só, que é um advérbio. Eu posso ter uma locução, que é uma expressão que tem valor de advérbio, ou uma oração completa com valor de advérbio, tá? Os adjuntos adverbiais acrescentam informações à ação verbal e, consequentemente, ao significado da oração. Mas, diferentemente dos objetos diretos e indiretos, não são obrigatórios para a compreensão do sentido dos verbos, tá? Então, olha só, assim como os adjuntos adnominais não são obrigatórios, eles são termos acessórios, os adjuntos adverbiais também não, tá? Mas é importante a gente destacar aqui que o adjunto adnominal se refere ao substantivo e o adjunto adverbial, ele vai se referir a quem? Ao verbo, tá? Ele vai classificar, vai aumentar o sentido do verbo. Então, percebam quanto conhecimento prévio vocês precisam resgatar para entender. Você precisa saber o que é o substantivo para poder entender o que é adjunto adnominal. Você precisa saber quais são as classes de palavras que funcionam, que atuam como adjuntos adnominais, tá? Pronome, artigo, adjetivo, numeral, tá? E você precisa saber o que são verbos, o que são advérbios, tá? Para poder entender isso daí. Então, olha só quanto conhecimento anterior a gente tem que resgatar, tem que lembrar para entender esse novo conteúdo, tá? Prosseguindo aqui, ele vai falar sobre os verbos de direção, tá? Então, é importante a gente entender sobre o verbo, porque o adjunto adverbial, ele vai se referir ao verbo, tá? Então, acompanhe comigo ainda na página 120, na primeira coluna aí, ó. Verbos de direção. Eu tenho, como você viu, os adjuntos adverbiais não são obrigatórios para identificar o sentido completo da ação verbal. Ocorre, no entanto, uma exceção com os verbos que indicam direção, como ir, vir, chegar, entrar e sair. Então, a gente sabe que na nossa língua portuguesa nós temos as regras e nós temos as exceções. Então, nesse caso aí, com os verbos ir, vir, chegar, entrar e sair, eles precisam sim de complemento obrigatório. Minha família foi, Maria entrou. Nesses 2 exemplos, não é possível compreender o significado do verbo e da oração. Falta alguma coisa, falta um detalhe, uma informação a mais. Se não houver um advérbio ou adjunto adverbial indicando o lugar para onde minha família foi e o lugar em que Maria entrou, assim é necessário que um adjunto adverbial acompanhe o verbo. Veja, minha família foi à praia, minha família foi ao supermercado, Maria entrou na classe, Maria entrou no avião, no carro, na estação de trem. Eu tenho que acrescentar alguma coisa aí, porque o verbo ir, vir, chegar, entrar e sair precisam sim de adjunto adverbial, tá? Senão não tem o sentido completo aí da oração, beleza? Outra coisa muito importante que vocês têm que perceber é a posição do adjunto adverbial na oração, tá? Ele pode sim se deslocar de lugar sim, na oração. Ele pode vir ali perto do verbo, ele pode ir para depois, tá? Vai depender do significado e da intenção de quem escreve o texto. Percebam aí ainda na página 120. Você é uma pessoa nervosa no trânsito? Uma dica valiosa é sair de casa com antecedência e dirigir sem pressa.
Perceba que eu tenho aí destacado no trânsito e de casa com antecedência e sem pressa. No segundo exemplo eu tenho: no trânsito, você é uma pessoa nervosa? Olha, esse no trânsito já veio para o início da frase, da oração. Ele estava lá no final, né? Uma dica valiosa é sair com antecedência de casa e sem pressa. Dirigir. Os advérbios e as locuções adverbiais ainda podem modificar o significado de outro advérbio ou locução adverbial, tá? De um adjetivo ou da oração que fazem parte. Nesse caso, também exerce a função sintática de adjunto adverbial. Então, olha só, os advérbios, ele também podem mudar adjetivo e próprio advérbio, tá? Ou até uma locução adverbial e atuar como um adjunto adverbial, tá? Ele tem uma função mais estendida. Então, o estudo de adjunto adverbial, ele é mais profundo um pouco do que o de adjunto adnominal, tá? Então, aqui, ó, circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. Que tipos de circunstâncias ele pode exprimir, tá? São muitas as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais. Para identificá-las, é preciso observar o contexto, tá? O que elas são utilizadas. Eu posso ter circunstância de assunto, por exemplo, eles conversaram sobre futebol. Posso ter uma circunstância de causa, a maioria das crianças sofre com a discriminação racial. Ou eu posso ter a circunstância de companhia, vou à festa com meu namorado. Ou posso ter a circunstância de dúvida, talvez tenha razão. Circunstância de finalidade ou fim, sair a passeio. Ou uma circunstância de instrumento, o candidato preencheu o documento a lápis. Uma circunstância de intensidade, esse cachorro latiu muito. Na página 121. Circunstância de matéria, fizeram esse chocolate com cacau brasileiro. Circunstância de meio, viajei de trem para o litoral. Circunstância de modo, as circunstâncias... Circunstância de meio, viajei de trem para o litoral. Circunstância de modo, as crianças brincam alegremente. Circunstância de negação, eu não gosto de jiló. Circunstância de oposição, votaram contra o próprio partido. Circunstância de ordem, classificou-se em segundo lugar. Ou circunstância de valor, comprei essa blusinha por R$10. Ai, professora, eu não tenho aí decorado todas essas circunstâncias, não. Não é para decorar. É porque no contexto você vai, no contexto do exercício, da questão, do texto que você estiver analisando, você vai analisar qual é a circunstância. Lembrando que você sempre tem em mão aí o livro com esse resumo justamente para consultar. Você não precisa decorar isso tudo agora, tá? Mas os exercícios que a gente vai fazer é justamente para exercitar a prática do conhecimento, tá? Então, organizar o conhecimento, na página 121. O que você já sabe? Agora você é capaz de marcar sim, não ou mais ou menos. Se você marcar não ou mais ou menos, é porque você não entendeu tudo completamente. Isso não é nenhum crime e demérito, gente, tá? É muita informação. Então, se você marcar não ou mais ou menos, volta na matéria, releia as páginas do livro, assiste novamente esse vídeo. Se você não entendeu, entre em contato comigo no privado do nosso grupo, tem lá o meu privado. Professora, não entendi, me dá novos exemplos? Me explica de novo? Esse é o meu papel, tá? Então, agora você já é capaz de definir as adjuntos adnominais e adverbiais, dizer o que é um e o que é outro, sim, não ou mais ou menos. Você já é capaz de compreender que classes de palavras podem formar adjuntos adnominais, sim, não ou mais ou menos. Identificar quais circunstâncias que os adjuntos adverbiais podem indicar, sim ou não ou mais ou menos. Tá? Isso aí é uma oportunidade de autoavaliação, para você saber qual o termômetro aí do seu aprendizado, tá? E embaixo eu tenho aí um resumozinho, né? O que é o adjunto adverbial? Perdão, o que é o adjunto adnominal? Revisando. Termo que tem a função de caracterizar o determinado substantivo na oração, sendo intermédio de um verbo. Então, quando eu falei adjunto adnominal, eu vou olhar para o substantivo, somente para ele. Essa função pode ser exercida por um adjetivo, uma locução adjetiva, um artigo, um numeral, pronome adjetivo ou
uma oração. Tudo isso aí pode servir como adjunta nominal. Tudo isso pode acompanhar e classificar um substantivo. No segundo, adjunto adverbial. O que é isso? É um termo da oração que tem a função de indicar uma determinada circunstância relacionada ao processo verbal. Então, aqui eu não vou olhar para o substantivo, vou olhar para o verbo. E o que está acompanhando o verbo, tá? Circunstâncias expressas: assunto, causa, companhia, dúvida, finalidade, instrumento, intensidade, lugar, matéria, meio, modo, negação, oposição, ordem, tempo e valor. Então, tem aí vários tipos de circunstâncias, tá? Sendo que a gente vai analisar dependendo do contexto. Beleza? Então, ficamos por aqui. Junto com esse vídeo, eu vou mandar para vocês o material para vocês copiarem no caderno, bonitinho. E nas próximas aulas, nós vamos fazer, então, correção dos exercícios. Beleza? Tchauzinho, a gente se vê, então, na quarta-feira, próxima aula.